Rapidamente entrar na palavra. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo de número 4. Nós vamos meditar com os irmãos esta palavra que Deus tem queimado no nosso coração. Essa palavra, pastor Isamar, tem vindo assim, muito forte. Por onde a gente tem passado, nós temos procurado ressaltar esta palavra que está no livro de Neemias. E eu vou ler alguns versículos aqui, começando pelo primeiro, capítulo 4, versículo 1 diz assim: E sucedeu que, ouvindo o Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Capítulo de número 6. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Versículo 13. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados, aos restantes do povo: não os temais. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhavam na obra, e metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia obra e na outra tinham as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam, e os que tocavam a trombeta estavam junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajunteis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Até aqui. Meus queridos irmãos, esta palavra fala de um personagem que está no centro dessa ministração. Um homem chamado Neemias, o reconstrutor de Jerusalém. E nós queremos aqui, nesta noite, que antecede a vinda do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro a esta cidade, eu quero fazer um paralelo desta palavra com o que está acontecendo na nossa nação. Quando Neemias estava no palácio de Artaxerxes, acomodado, ele era um dos seus principais assessores, mas ele recebe a notícia através dos seus irmãos, que Jerusalém estava com seus muros destruídos e as suas portas queimadas a fogo.
que havia um caos, que havia destruição. E ele se entristeceu, diz-nos a palavra que ele chorou, porque ele sentiu as cargas do coração de Deus. E um homem, quando ele sente as cargas do coração de Deus, ele sai da sua letargia, ele sai da sua área de conforto, e ele toma posição, e se preciso for, ele sai do seu lugar e vai para aquilo que Deus está desejando. Neemias ouve isso. Neemias já havia nascido lá no cativeiro, mas ele sabia da história, e ele diz que a cidade dos seus pais, dos seus antepassados, estava em ruínas. Mas ele conversa com o rei, ele ora primeiro, conversa com o rei, recebe as cartas do rei, e ele sai para Jerusalém para cumprir um propósito e um chamado. Todos nós temos um propósito e temos um chamado. E o chamamento que Deus nos faz nesta nação é nos levantarmos como Neemias, para reconstruir essa nação, que teve seus muros destruídos e as suas portas queimadas a fogo. Muros fala de proteção. Nós perdemos a proteção quando nós, como atalaias, como guardiões, ficamos nas quatro paredes, pastor Isamar, nos empoderando, recebendo a presença de Deus, e muitos de nós só querendo saber do céu, lindo céu, para o céu eu vou. Mas nós vivemos na terra, e a palavra de Deus nos diz que seja feito na terra assim como é feito no céu. O reino de Deus, ele não é implantado no céu, o reino de Deus é implantado na terra. E se Deus nos colocou aqui, ele nos disse que nós deveríamos ser sal da terra e luz do mundo. E eu pergunto aqui, deixo essa pergunta para os irmãos, e para aqueles que estão nos assistindo nesta noite, que saiam daqui pensando o que você tem sido no chamado que Deus nos colocou na terra. Você tem sido sal? Você tem sido a luz do mundo? Neemias, ele se levanta para reconstruir Jerusalém. E claro que quando ele chega em Jerusalém, ele já recebe de cara uma oposição que estava dominando, que estava subtraindo, que estava roubando o povo, e não queria que a presença dele, de reconstruir Jerusalém, de colocar limites, de colocar muros, de colocar portas, para eles não seria favorável. E é isso que Deus tem nos levantado nesses dias. E é que se levante os Neemias de Deus, aqui em Roraima, aqui em Boa Vista, e que se levante no Brasil. Deus quer homens que não se vergam para aquilo que Satanás está intentando fazer na nossa nação. Nós já dormimos que chegue. Nós estávamos no lugar de sentinelas, mas nós dormimos no lugar de sentinelas. Enquanto nós dormimos, o nosso inimigo colocou os seus tentáculos nas escolas, nas universidades, no judiciário. E hoje, o resultado que nós temos disso, pastor Isamar, é que nós estamos dominados por uma minoria que quer impor sobre uma maioria nesse país. Mas nós não vamos nos dobrar. Nós vamos nos levantar como Neemias, com a estratégia de Deus, com a autoridade de Deus, para reconstruir essa nação, que foi destruída por uma minoria, que não tem compromisso com Deus, que quer destruir a família,
que quer destruir os nossos filhos nas escolas, mas nós vamos nos levantar como a atalaia de Deus, como o farol de Deus, e nós não vamos nos vergar, porque Deus está nesse negócio. Ramakanda Sherimalayas. Nós precisamos ter esse despertamento, meus irmãos. Agora chegou a hora em que vamos lutar contra as hostes infernais da maldade, que estão com seus tentáculos nas universidades, nas áreas públicas, no judiciário. E eles não querem destruir Bolsonaro, meu querido pastor Isamar. Eles não querem destruir Bolsonaro. O Bolsonaro só é o homem que Deus colocou como pedra de tropeço, a pedra de esquina, a pedra angular, que os edificadores rejeitaram, mas Deus levantou para fazer a luz brilhar no meio da escuridão. Ramakanda Shendaramakai. E Deus está levantando homens e mulheres para reconstruir essa nação. O Bolsonaro só é uma pessoa que tem se colocado nas mãos de Deus para cumprir essa tarefa. Mas não depende só dele, depende de nós. E nós precisamos fazer a nossa parte. Orar, sim, orar. Mas oração é uma palavra composta entre orar e ação. Nós temos que ter ação. O que é para nós fazer, Deus não vai mandar anjos para fazer. O que é para nós fazer, nós temos que fazer. Nós precisamos nos levantar. Por muito tempo, Satanás mentiu no ouvido das nossas lideranças e disse o seguinte: política é do diabo, não se metam em política. Pois nós fizemos isso, não nos metemos em política, e o diabo pegou a política e fez da política o seu cavalo de batalha e tomou conta desse país. Roubaram esse país, fizeram o que nós não queríamos que fizesse, e nós parado, só vendo eles fazerem, até que Deus levanta um homem, assim como levantou Ciro, assim como levantou Nabucodonosor, que nem crente eram, mas Deus disse para eles: meu servo, vai lá e faça, porque quem sabe, no meio dos meus, não tem gente de coragem para fazer. Deus pega um louco, que nem Bolsonaro, que não tem medo do capeta, e vai para a linha de frente, vai defender a família, vai defender os princípios, vai defender a vida, a família e a liberdade. E aí, os Sambalate, Tobias e Gesem se manifestam, começam a se manifestar. Gente que a gente achava que era de direita, tudo endemoniado. Quando Deus começa a querer botar um ministro do Supremo Tribunal Federal, uns vagabundos desses, sentam em cima do processo e não querem. Não querem por quê? Porque vai entrar uma luz no meio daquela escuridão. E aonde a luz chega, as trevas têm que sair. As trevas são dissipadas. E é isso, meus irmãos, que eles não querem que nós vá para a política. Porque aonde entrar a luz verdadeira de Deus, aonde entrar o sal, o ambiente muda. Não tem gente covarde que vai lá para vender o seu voto, como muitos que nós mandamos fizeram isso. Mas sabe por que fizeram? Porque nós erramos. Sempre que nós vamos mandar alguém para o campo missionário, nós pegamos o melhor missionário que nós temos e mandamos para o campo. Só que para lá nós mandamos os piores missionários, gente sem capacidade, gente sem caráter,
que porque cantava no púlpito, conhecido do povo, era mais fácil arrumar voto. Mas não é esses que nós queremos lá. Nós queremos os Neemias de Deus, aqueles que não se vergam, aqueles que têm compromisso com o reino de Deus. É esses que nós precisamos para dissipar e para reconstruir os nossos muros. Muro fala de proteção, e nós temos que proteger as nossas famílias, proteger os nossos filhos dentro das escolas que estão sendo ideologizados pela ideologia de gênero, que querem educar os nossos filhos na área sexual, em todas as áreas, que são coisas que nós, como pais, é que temos autoridade de fazer. Mas Deus há de levantar homens com coragem nessa nação, homens que não se vergam. E meus irmãos, eu há 10 anos, eu percorro o Brasil, fazendo seminários. E há 10 anos atrás, quando você pregava essa palavra que eu estou pregando aqui, tem lugar que eu só preguei uma vez, porque nunca mais me convidaram. Porque não, é melhor nós não mexer nisso, nós não se envolver com isso. É melhor nós deixar o sistema que está, e nós vamos nos acovardando. E como sentinelas de Deus, nós estamos no posto, no lugar certo que Deus nos colocou, mas estamos dormindo. E o inimigo tem colocado as suas sementes, tem plantado a sua semente, a má semente, e essa semente tem germinado. Hoje a família tem sido destruída por essa semente, os nossos filhos têm sido destruídos por essa semente. Hoje nós vemos um judiciário que faz todas as atrocidades que está sendo feita. E quando se levanta um homem para ser indicado, um homem de Deus, eles estão há 2, 3 meses em cima do processo e não dão continuidade, porque sabem que aonde a luz vai entrar, as trevas vão ser dissipadas. Mas Deus quer reconstruir essa nação. Muros fala de proteção, portas falam de relacionamentos. Com quem que a nossa nação vinha se relacionando? Com Cuba? Com Venezuela? Com os nossos irmãos que hoje estão sendo escravos de um governo totalitário. A Argentina está indo para esse caminho. Mas outros, os nossos antigos presidentes, eles iam no Ahmadinejad, no Iraque, eles iam na Cisjordânia, na faixa de Gaza, beijar o túmulo de Arafá, e desonravam Israel. E a primeira coisa que Bolsonaro fez foi pegar e propor a transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Quando ele fez isso, Sanbalat, Tobias e Gesem se endemoniaram. Por quê? Porque ali tem a bênção de Deus. Eu abençoarei os que te abençoarem, mas eu te amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Hoje nós retomamos como país as alianças antigamente assoladas. E por isso que Deus tem feito coisas tremendas na nossa nação. Nós saímos de uma pandemia e vamos crescer 5,7%. Nenhum país do mundo aconteceu isso. É competência do Bolsonaro? Não. É Deus. E Deus vai fazer muito mais. E Satanás está endemoniado. E eles têm se levantado contra um homem que Deus colocou lá. E enquanto ele estiver na direção de Deus, ninguém tira ele de lá. Neemias, ele chega em Jerusalém, e quando ele começa a percorrer os escombros,
Diz a palavra que ele sai à noite de forma estratégica e começa a olhar tudo que tinha sido destruído. E ele começa a mapear para ver o que ele precisava fazer. E aí ele começa a convocar as famílias, convocar as lideranças. E aí os inimigos começam com as suas oposições. Primeiro eles tentam puxar ele para o lado deles. Não, vem cá, vamos conversar, vamos acertar aqui, vamos fazer um negócio. Ele diz, olha, eu não vou descer, porque eu estou fazendo uma grande obra, meu compromisso é com Deus, não é com vocês, tchau, paz, Deus abençoe. Eles se endemoniam com isso. E aí eles começam a dizer, olha, essa estratégia não vai dar, nós vamos ter que... Aí eles começam a caluniar. Eles pegam a Globo de Jerusalém, eles pegam todos os jornalecos e compram todos esses jornais. Compram eles. E começam a atacar dia e noite. Não, o Neemias, ele está aí querendo reconstruir Jerusalém, porque ele quer ser rei entre vocês, ele vai trair o rei Artaxerxes. Só que eles não sabiam que Neemias tinha um tete-a-tete com o rei. Quem tem um tete-a-tete com o rei, o inimigo pode gritar e pular e sapatear que não tem. E aí eles começam a atacar Neemias. Não, ele quer ser rei entre vocês. E começa a colocar o povo um contra o outro. Sabe o que é que Neemias faz? Neemias diz o seguinte para eles. Lá no versículo 14, ele diz assim, olha, gente, parem um pouquinho aqui, me escutem. Não lutem por mim, e me esqueçam de mim. Eu vim cumprir um propósito, daqui a pouco eu vou embora. Eu vim só cumprir um propósito, é 4 anos, mais a reeleição, mais 4, é 8 anos, daqui a pouco eu vou embora. Não lutem por mim, não briguem por mim, mas briguem pelos vossos filhos, briguem pelas vossas casas, briguem pelas vossas famílias, briguem pelas suas mulheres, pelos seus netos, briguem por eles. E é isso que nós estamos fazendo. Tem muita gente da esquerda achando que nós somos apaixonados por Bolsonaro. Nós somos apaixonados por Jesus. Nós somos apaixonados pelos princípios de Deus. Como ele se alinhou aos princípios de Deus, nós estamos lhe defendendo. Mas ele vai passar. Mas a obra, ela precisa continuar. E Deus vai levantar um outro no lugar dele daqui 4 anos. Mas para isso, nós precisamos estar com o nosso coração preparado. Nós precisamos estar com a nossa mente aberta. O apóstolo Paulo, ele escrevendo, ele diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A nossa principal batalha está aqui na mente. Nós precisamos vencer essa batalha, vencer os sofismas, vencer a religiosidade, vencer muitas coisas que nós aprendemos como verdades absolutas, achando que nós estávamos, os nossos líderes antigos estavam certos, mas hoje nós estamos vendo o preço que nós estamos pagando, por não estarmos em alerta, e ocupando os lugares de influência. O sal, se ele estiver dentro do saleiro, de nada tem de proveito. A luz, o lampião, é lampião que diz aqui, se botar ele escondido embaixo da mesa, ele não vai clarear. Agora, se botar no meio, se botar em cima da mesa, ele vai cumprir o propósito. E é isso que nós precisamos, cumprir o propósito. Talvez você me diga, pastor, eu não tenho chamado para ser político. Não precisa. Tenho chamado para defender os princípios de Deus e colocar as pessoas certas no lugar certo, porque é isso que nós precisamos. E Deus vai fazer uma grande obra nessa nação. Deus tem propósito com essa nação. Nós vamos ser,
E aqui eu falo como profeta de Deus aqui em Boa Vista. Nós vamos ser uma das maiores potências do mundo. Mas não é porque nós somos bonitinhos, porque nós somos coiseado, como diz um ator aí. Não é por causa disso. É porque Deus, Ele quer se manifestar no mundo através do Brasil. Sabe o que Deus quer dizer? O que eu fiz no Brasil, se vocês se arrependerem dos seus pecados, se vocês se voltarem para mim, eu virei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os vossos pecados. É isso que Deus quer mostrar para as outras nações, o que Ele vai fazer no Brasil. E é isso que nós, como igreja, a igreja triunfante, aquela que marcha e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, é isso que nós queremos para o nosso Brasil. Porque se no Brasil tiver paz, nós teremos paz. Deus tem grandes coisas para fazer nessa nação. E Ele quer que os Neemias de Deus se levantem, se posicionem, ajudem a reconstruir essa nação. Cada um na sua função, cada um no seu sacerdócio. Se você é policial, seja o melhor policial que tenha em Roraima. Se você é o professor, seja o melhor professor que tem em Roraima. Se você é um pedreiro, seja o melhor pedreiro que tem em Roraima. Porque o mundo vai olhar e vai dizer: aí vai um verdadeiro israelita que não há dolo. Aí vai um homem de Deus. Aí vai um que não se corrompe, um que ganha o troco a mais e devolve, um que não quer furar fila. É assim que nós pregamos. Eu posso vir aqui, pastor Isamar, pregar o melhor sermão, e vocês saírem daqui arrebatados pela mensagem, mas eu sair ali fora e não viver aquilo que eu prego, de nada adianta. As palavras até convencem alguns por algum tempo, mas o exemplo é que vai arrastar todo mundo para o reino de Deus. E é isso que nós queremos. É por isso que nós nos posicionamos. É por isso que nós precisamos ocupar os lugares de influência. E os lugares de influência não é só a política, não, mas é a comunicação, é o judiciário, é a educação, é as artes, é a cultura, pedagogia, várias áreas. Essas são áreas de influência, e nós precisamos influenciar com os princípios de Deus, influenciar com a palavra de Deus, influenciar com aquilo que nós recebemos e que está na Bíblia, a nossa principal constituição. Se nós fizermos isso, nós vamos cumprir o propósito de Deus, nós vamos agradar a Deus, e é isso que Deus tem para nós. Que se levantem os Neemias de Deus aqui em Roraima. Que Deus abençoe. Eu quero pedir permissão ao pastor Isamar, convidar todos para se colocar em pé. E eu quero orar aqui, pastor Isamar, abençoando todos aqueles que estão aqui na nave do templo, e aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Nosso Deus e Pai que está no céu, nós queremos, Senhor, te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede, estarmos aqui em Boa Vista, nesse estado onde o Senhor colocou aqui pastor Isamar e uma igreja abençoada. Pai, que essa igreja seja um instrumento de mudança desse estado, que essa igreja seja uma plataforma para o propósito que o Senhor tem nessa nação. Pai, eu quero agora abençoar a cada um dos teus